Boa tarde a todas e todos aqui presentes. É muita satisfação estar com todos vocês aqui. Desde já agradeço muito a participação de todos os palestrantes hoje aqui na mesa. Vou estar, então, apresentando a professora doutora Maria de Fátima Quintal de Freitas. Ela é professora titular na Universidade Federal do Paraná e nesse mesmo programa, na mesma instituição, é também professora do programa de pós-graduação na área de educação. A professora é doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo. Aqui também com a gente vou apresentar o professor Dr. Jorge Mário Osório Flores. É professor e pesquisador da Faculdade de Psicologia da Universidade Autônoma do Estado de Morelos, no México. Também é diretor da Unidade de Transdisciplinar de Investigação na Universidade Tijuana, no departamento e doutor em Filosofia e Ciência. Aqui também vou apresentar a professora doutora Raquel Russo, é professora titular da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e professora dos programas de graduação e pós-graduação em psicologia. E também é doutora em psicologia escolar e desenvolvimento pela USP. Desde já agradeço muitíssimo a presença dos senhores, professores e professor. E aqui vou passar alguns recadinhos. Toda a palestra será gravada e aí eu vou disponibilizar o link do YouTube, do canal do YouTube, que é o grupo de leituras. E assim vocês vão poder ter acesso, né, da mesa. E também no final de cada palestra dos professores, a gente vai abrir para as perguntas, tá? E também podem colocar comentários aqui no chat que eu vou estar lendo também. Desejar, muito obrigada, e eu passo a palavra para a professora. ¿Comienzo? Sí. Sí, Jorge. Buenas tardes a todas y todos. Gracias a Fátima por convidarme a participar en esta mesa. En una relación que puede ser complicada y no, en términos de pensar a Vygotsky, pensar a la educación y pensar a la psicología comunitaria. Es decir, hay varios puntos ahí que uno tendría que tratar de organizar para establecer estas relaciones. E indudablemente no es fácil esta relación si uno reduce la problemática a ver en primera instancia a Vygotsky en un contexto educativo o en un contexto psicológico. Me parece que pensar a Vygotsky en estos dos contextos de la educación y de la psicología reclama, en primera instancia, verlo no como alguien que ha trazado una tradición psicológica, sino como alguien que básicamente nos presenta un debate en términos de dos puntos importantes, que sería la investigación, por un lado, y por el otro lado, lo que implica una referencia epistemológica que me parece que es la que realmente hay detrás del pensamiento de Vygotsky. Una visión epistemológica que no necesariamente se puede centrar en lo que se ha instalado de él como una teoría histórico-cultural, porque me parece que no es lo que está a la base del pensamiento vygotskiano. Yo sostengo que lo que hay en la base del pensamiento vygotskiano es en primera instancia una teoría del sujeto.
Una teoría del sujeto que, si la pensamos desde ahí, puede ser valorada en términos de otras prácticas. Para el caso, las prácticas de la educación y las prácticas de la psicología comunitaria. Pero pensando en ese marco, a Vygotsky, uno de los primeros problemas que nos enfrentamos es en esa relación psicología-comunidad. Porque si algo encontramos a lo largo de toda la obra de Vygotsky, es un debate importante en términos de la incapacidad y la imposibilidad de la psicología de tener claro cuál es su referente de estudio. Precisamente en este trabajo epistemológico que él hace una crítica importante a todo lo que sería la psicología occidental, que eso es una de las cosas que también me parece valioso de Vygotsky, y que yo me pregunto cómo hizo él para acercarse a la psicología occidental cuando en la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas prácticamente solo estaba validada las visiones de Pavlov o las visiones de Bechet, a las cuales también él va a hacer una crítica en su trabajo. Entonces, estos dos referentes me hacen pensar que quizá una de las primeras tareas que tendríamos que asumir en este contexto de la psicología comunitaria y en este contexto de la educación es precisamente entrar a ese análisis crítico, a ese análisis teórico, epistemológico, que él hace tanto de la psicología occidental como de la psicología instalada como legitimada en la Unión Soviética, de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que sería la posición de Pavlov y la posición de Becherev por el otro, que son dos referentes importantes. Pero uno se pregunta también qué es lo que hay a la base de esa crítica que hace Vygotsky, insisto, a la psicología de Becherev, a la de Pavlov y a la occidental. Pues lo que hay detrás es otro elemento que también me parece extraordinario en Vygotsky y que también me hace preguntar cómo fue que pudo obtener la información, y es precisamente la lectura que él hace de la ciencia de la lógica de Hegel. Una lectura que pocos marxistas incluso hicieron. El propio Lenin no hizo una lectura de la ciencia de la lógica de Hegel, sino hasta el final de su vida, en donde él también asume que tuvo problemas para entender el marxismo al no tener esa base fundamental hegeliana que estaría en la ciencia de la lógica. Y eso me parece que es un elemento que tendría que rescatar todo aquel que se precie de ser vygotskiano. Es decir, no se puede entender a Vygotsky sin la ciencia de la lógica, como no se puede entender a Marx sin la ciencia de la lógica. Es decir, es esa perspectiva de Vygotsky, a pesar de que cita a Lenin, particularmente cita el materialismo y empiriocriticismo de Lenin, por cierto, un texto bastante limitado en términos filosóficos de Lenin, pero sí hace una referencia Vygotsky a esta idea de Lenin. Consecuentemente, para poder entrar al panorama de pensar la psicología, ya sea aplicada al campo de la educación, ya sea aplicada al campo de la psicología, primero tendríamos que pensar la psicología como la piensa Vygotsky. Y en ese contexto de pensar a la psicología como la piensa Vygotsky, tendríamos que también asumir la idea que él tiene en términos del método. Me parece la clave fundamental del pensamiento vygotskiano, aplicado a cualquier campo que nosotros nos podamos imaginar después, que sería en este caso el de la psicología y el de la psicología, tendría que recuperar la idea de la dialéctica. Vygotsky hace una crítica incluso a ciertas posiciones que se dicen dialécticas, pero que realmente no lo son. Es decir, hay una serie de afirmaciones en términos de la dialéctica, pero en ocasiones muy instrumentalizada
por las ideas de Engels y en ocasiones muy pensadas como una lógica que se contrapone a la lógica formal. Y realmente la dialéctica hegeliana, la ciencia de la lógica hegeliana, para quien la lee, se va a dar cuenta que no es un texto de lógica, sino es un texto de ontología. Es decir, lo que vamos a encontrar nosotros en los dos tomos de la ciencia de la lógica es todo un trabajo ontológico que hace Hegel y que por consecuencia entonces la idea de la dialéctica será una dialéctica que refiere al ser, no al pensamiento como tal, como serían las lógicas simbólicas, por ejemplo, las lógicas modernas, las lógicas de primer orden, sino algo que desde una perspectiva que se estaría denominando como dialéctica, está analizando el ser, la realidad, la totalidad, etcétera, en términos del ser. Y en esa misma dimensión, porque bueno, tengo poco tiempo para hablar de esto, en esa misma dimensión, el propio concepto de realidad que encontramos en la dialéctica hegeliana. Es decir, el concepto de realidad como unidad en la diversidad. Y partiendo de ese concepto de realidad como unidad en la diversidad, que insisto, es un concepto ontológico, si nosotros queremos pensar el hacer de la psicología en primera instancia en lo general, pero de ahí en lo particular en la comunidad o en la educación, tendríamos que entender que esa psicología tiene que pensar lo que tiene enfrente como unidad en la diversidad. Esto es, lo psicológico, como señala él, no es un problema que pueda dividirse entre lo fisiológico y lo psicológico. Es un elemento que tiene que ver con la totalidad. Y en ese contexto, cuando nosotros nos acercamos a la comunidad, nos acercamos a la educación, si no la vemos en esa idea de unidad en la diversidad, pero que además esa unidad en la diversidad es un proceso que se está constituyendo hacia el infinito, es decir, la totalidad que en algún momento podemos nosotros acercarnos, no va a ser la totalidad definitiva, sino que todo va siendo un proceso que se constituye hacia el infinito en esta idea misma de la dialéctica hegeliana. Por consiguiente, no podemos nosotros pensar que cuando llegamos a un punto de constitución de una totalidad como realidad, llegamos al final. Llegamos a un momento que se constituirá nuevamente en una abstracción, en este proceso que después Marx trabaja muy poco, pero lo trabaja en la introducción a la crítica de la economía política del 57-58, que tiene que ver este proceso de un conjunto de sucesión de abstracciones que van hacia la constitución de la realidad como totalidad. Es decir, como esa dimensión de la totalidad que estoy señalando. En este sentido, lo que nosotros trabajamos en la dinámica de acercamiento a un elemento que podemos constituir como realidad, tendrá también dos perspectivas de acuerdo a la idea misma de la dialéctica, de acuerdo a la misma idea que asume Vygotsky, que es cómo podemos explicar el proceso, primero en términos de filogenia y después en términos de ontogenia. Es decir, cómo podemos explicar el presente siempre ligado a su devenir, a su dimensión histórica. Es decir, el presente no existe como tal, sino en términos de su historia. Cuando él habla indudablemente de la filogenia, está hablando de la historia de la humanidad. ¿Sí? Pero también en ese contexto, nosotros no podemos entender lo que pasa el día de hoy si no lo entendemos históricamente. Entonces, ese es otro de los puntos que tendría que pensarse en términos de esa idea de una visión vygotskiana y que me parece que tristemente ha sido muy mal interpretado porque a Vygotsky se le piensa al margen de toda su fundamentación. Se le piensa al margen de Hegel, se le piensa al margen de Lenin,
se le piensa al margen de Marx. Entonces, para ir cerrando, me parece que no solo en el caso de la psicología social comunitaria o en el caso de la educación, considero que todo aquel que se precie de ser vygotsquiano tiene la obligación de acercarse a lo que son los fundamentos filosóficos del pensamiento vygotsquiano, que precisamente superan las tradiciones muy pragmáticas del materialismo soviético dominante en el momento en que Vygotsky desarrolla su trabajo, y que consideran a Hegel como un idealista objetivo, y al considerarlo como un idealista objetivo queda prohibido para pensar el mundo. Y Vygotsky lo que hace es, tras superar esa prohibición, y pensar el mundo a partir de asumir la propuesta dialéctica hegeliana, a partir de leer y estudiar la ciencia de la lógica de Hegel, y no pensar a la dialéctica como un mero mecanismo de aplicación, sino como un proceso que tiene, insisto, como referencia al ser. Entonces, cuando hablamos de la educación y hablamos de quien se educa, estamos, o debiéramos hablarlo, si somos vygotsquianos, desde esa perspectiva ontológica. No es una simple perspectiva de método en términos pragmáticos, sino es una perspectiva que está a la base de tratar de explicar la constitución del ser como totalidad y como realidad. Con eso cerraría mi participación. Digo, solo estoy dando algunos elementos que se pueden dar en 20 minutos, ¿sí?, para poder pensar en esta relación que hace Fátima para que conversemos hoy entre Vygotsky, la educación y la psicología comunitaria. En todo caso, pues, lo que tenemos en Vygotsky, como todo lo que sucede con las teorías, es un modelo teórico que está a la base de la explicación de la constitución del sujeto, en esa relación, además, que él siempre va a explicar y que es hegeliana, en donde sujeto y objeto son una unidad. Subjetividad y objetividad son una unidad. No puedo explicar lo subjetivo sin explicar lo objetivo, porque estamos hablando siempre de totalidades. Y esa totalidad es la que Vygotsky nos deja para que podamos ver en cualquiera de los campos de trabajo que hagamos si somos vygotsquianos. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Jorge, por su ponencia. Muchísimas gracias. Agora eu vou passar a palavra para a professora doutora Maria de Fátima. Segue com a palavra, professora. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todo mundo que está aqui, a todas as pessoas. Boa tarde aos meus amigos e colegas aqui, o professor Dr. Jorge Mário Flores, a professora doutora Raquel Guzzo, e a todos os presentes. Eu queria falar algumas coisas que o professor Jorge já mencionou. Na verdade, a gente teve uma ideia de trazer um pouco para esse debate, que é um debate que sempre tem estado presente, que é o debate entre Vygotsky, seus aportes, um pouco a constituição da psicologia histórico-cultural, que é um eixo central dessa terceira conferência de psicologia histórico-cultural, e pensar um pouco as relações com a educação e com a psicologia social comunitária. Tínhamos conversado e fizemos essa proposição, e para mim é um prazer estar aqui, e eu queria, na verdade, agradecer a disposição dos dois, tanto do professor Jorge quanto da professora Raquel, da gente se dispor a pensar um pouco sobre isso, né? E, antes de mais nada, eu queria agradecer, e eu faço esse agradecimento na pessoa da Paula Caldas, agradeço à comissão organizadora, a professora Sara Dias, professora doutora Sara Dias, e a toda a equipe da organização dessa terceira conferência,
de Psicologia Histórico-Cultural, e cujo tema central desta conferência é um tema que acho que, assim, também é importante, que é o tema de justiça social e o direito à vida no planeta. Imaginando que a gente já tem praticamente 2 anos de pandemia e 2 anos em que a vida de todas as pessoas tem sido colocada em xeque, e alguns aspectos, alguns elementos nos parecem que assim poderiam ser interessantes de estar pensando. Eu vou dirigir a minha fala para colocar não os aspectos epistemológicos, como o professor Jorge colocou, mas essa era também a finalidade, cada um de nós fizesse um recorte, obviamente a partir daquilo que nos chama mais atenção e que a gente considera que a gente poderia estar contribuindo para esse debate. E o recorte que eu vou fazer é um pouco estar pensando um diálogo entre a psicologia social comunitária e a psicologia histórico-cultural, especificamente os aportes oriundos da teoria de Vygotsky, ou da proposta de Vygotsky. E para isso, eu vou colocar a minha fala em três eixos. Falar brevemente um pouco a respeito da psicologia social comunitária e pensando um pouco sobre o seu objeto de investigação e o seu campo de intervenção. Uma segunda coisa é pensar em possíveis aproximações entre a proposta que vem de Vygotsky, ou que pelo menos aqui no Brasil, e especificamente falando aqui no sul do país, muitas vezes a gente tem escutado algumas expressões que colocam quase como sinônimo a psicologia histórico-cultural e a psicologia social comunitária. E eu acho que vale a pena a gente falar um pouco disso e trazer algumas questões ou alguns aportes para que a gente possa refletir. E, por último, é pensar um pouco em termos de olhar para frente, afinal, que diálogo existe, que aproximação existe ou poderia existir entre essas duas, vamos chamar assim, essas duas perspectivas. Elas são muito parecidas, mas não são iguais. E acho que um pouco a gente tentar colocar isso, né? Então, assim, rapidamente, a primeira coisa, de onde vem e qual o objeto de investigação e intervenção, quais as origens, quais as influências, e eu vou, na verdade, pontuar algumas coisas, dado o nosso tempo também. Então, a psicologia comunitária, ou a psicologia social comunitária, como tem sido denominada em alguns lugares, em algumas práticas no campo das diferentes formas de intervenção e participação da comunidade, na comunidade, ela tem algumas origens. Eu acho que rapidamente vale a pena falar, então, assim, a psicologia comunitária, efetivamente, ela aparece nos Estados Unidos e aparece na Inglaterra, ligado intimamente ao campo da saúde e doença mental. Mas era dentro de um paradigma, e continuou sendo um paradigma, de uma psicologia clínica dirigida a uma ampliação desse atendimento às chamadas populações ou prestação de serviços comunitários. E por alguns questionamentos e algumas reflexões ligadas a essa forma de trabalhar no campo da saúde mental e doença e saúde mental, como se dizia na época, é que começou a se pensar a forma de trabalhar para fora daqueles ambientes controlados, aqueles ambientes familiares, aqueles ambientes conhecidos, e por isso que o termo psicologia comunitária, ele nasce lá, acima, lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, num conjunto de países que, na verdade, fizeram muito mais um deslocamento geográfico da prática e do atendimento. Diferentemente, o que vai acontecer nos países abaixo da linha do Equador é que a gente vai encontrar um outro cenário, que é um outro cenário social, econômico e político, que vai contribuir para o surgimento de uma outra psicologia que, anos depois, então lá pela década de 90 e virando o século, essa outra forma de fazer uma psicologia, ela vai recebendo o nome de uma psicologia social comunitária.
Os fundamentos e as bases dessa psicologia, eles estão claramente colocados em alguns alicerces, tanto alicerces de uma prática, quanto alicerces epistêmicos e ontológicos. E aí a gente vai começar a delinear algumas aproximações com uma perspectiva também de Vygotsky. Mas, falando primeiro assim, que fundamentos então seriam esses? Primeiro é uma prática que estivesse alicerçada numa outra ontogênese, numa outra epistemologia, numa outra praxis, que é comprometida com a realidade concreta da maioria da população. Fundamentalmente, é um trabalho que assume, sem nenhum problema e nenhuma vergonha desde o início, um compromisso claro a favor e com os grupos, os setores e as populações vulneráveis, as populações desprivilegiadas, as populações exploradas. Estou com um vizinho que deve estar furando a parede. Que aportes, então, são esses? Eles vêm de vários campos, e entre esses vários campos, um deles é do campo da educação, mas é do campo da educação popular, é do campo de uma educação que no Brasil e na América Latina nós passamos a denominar de uma educação conscientizadora, que está embasada numa perspectiva da proposta da pedagogia do oprimido, né, na perspectiva freiriana, e aí tem uma série de elementos que estão ali colocados, que dado o tempo também não vou fazer esse aprofundamento, mas vem também de um outro tripé. Então, um tripé vem da educação, um pé vem da educação, o outro pé vem da perspectiva de que produzir ciência e produzir conhecimento popular, ele é tão importante quanto produzir um conhecimento chamado um conhecimento acadêmico, um conhecimento científico. Então, a concepção de ciência e a compreensão de quem é esse sujeito que produz conhecimento no campo da psicologia social comunitária é uma concepção, essa é uma concepção distintiva. Ela é uma concepção que estabelece uma determinada marca muito clara. Por isso que, assim, o produzir esse conhecimento nos aportes de uma IAP, de uma investigação ação participante, ou como se diz no Brasil, de uma pesquisa participante, são elementos fundamentais. A outra coisa são as influências teóricas, que vêm, então, dos fundamentos de um materialismo histórico e dialético. Esse é o campo da psicologia social comunitária latino-americana, que vai estar ligada às leituras, baseadas nas leituras do jovem Marx, nos manuscritos econômico-filosóficos, por exemplo. Vai estar na compreensão e na análise e compreensão da sociedade latino-americana, mas da perspectiva do colonizado, da perspectiva do explorado, não da perspectiva do colonizador. E aí vários autores, vários estudiosos e vários trabalhadores sociais contribuem para isso. Nós vamos ter, além disso também, fundamentos que vão vir de uma filosofia e de uma teoria da libertação, e que aí a gente tem um conjunto enorme de vários autores que estão nesse campo, e que muitos deles têm sido ressuscitados em vários debates acadêmicos, o que, por um lado, é extremamente importante. Então, as bases epistemológicas, elas vêm, de um lado, da experiência de grupos e movimentos populares, movimentos sociais ocorridos nos diferentes países, diferentes momentos históricos na América Latina e nos países abaixo da linha do Equador, e isso envolve Ásia, envolve África também, e não podemos esquecer disso. Vem também desses aportes da educação conscientizadora, e aí a gente tem vários trabalhadores sociais, trabalhadores e educadores sociais envolvidos, não só Paulo Freire, mas vários, na mesma perspectiva, vem das bases do materialismo histórico dialético. Esses são os aportes mais ampliados. E os aportes mais específicos, aí sim eles vão estar ligados a uma perspectiva de ontogênese e de qual é a filosofia dentro da qual se enquadra a minha perspectiva de análise. E isso está muito presente na psicologia social comunitária e que também está presente na psicologia histórico-cultural na perspectiva do Vygotsky.
Tá bom, mas então o que eles teriam, os seus objetos de investigação, tanto de um quanto de outro, teriam de proximidade? A gente vai ter a perspectiva histórico-materialista dialética do Vygotsky, não só ele, mas ele, Luria e Leontiev, e para nós aqui no campo da psicologia, falando no campo da psicologia social e social comunitária no Brasil, e tomando como referência alguns centros nos quais foram formadas algumas turmas de pesquisadores e turmas de avaliadores que trabalham nisso, o interfone de casa, o que a gente vai observar é que há uma formação dirigida a pensar, então, esse objeto essa perspectiva histórica e materialista, mas pensando a dimensão comunitária. Enquanto que na perspectiva, por exemplo, vygotskiana, o que foi feito e a apropriação que foi feita no Brasil é pensar numa perspectiva da compreensão do processo educacional como um processo histórico e cultural, e processo esse que é fundamental para pensar uma nova sociedade. Porque a gente tem que pensar também que quando Vygotsky vai propor isso numa perspectiva de uma análise histórico e dialética, ele está fazendo isso num tempo histórico especial, que é no período que a própria sociedade russa estava extremamente empobrecida, tinha altos índices de analfabetismo e tinha uma grande dificuldade, e a educação era o grande baluarte, um baluarte responsável para o levantamento e para o alicerce da sociedade russa, da sociedade soviética. Então, isso precisa ser lembrado. E precisa ser lembrado que assim que morre Lenin, Stalin, quando toma o poder, e aí a gente vem toda uma outra perspectiva, o Vygotsky, todos aqueles que estavam numa perspectiva de usar a educação como um grande elemento de reconstrução do país, não tem mais esse espaço. Então, essa inserção histórica, ela acho que traz para a gente alguns elementos que valeria a pena. Então, tentando fazer um paralelo, enquanto, por exemplo, nunca se colocou na perspectiva vygotskiana uma preocupação na mesma medida que a gente tem no campo da psicologia social comunitária, mas também a gente não pode dizer que não tenha acontecido. O que eu estou tentando dizer é assim, falar de uma psicologia histórico-cultural tem um foco dirigido à construção de um objeto em que a educação é o foco central. Falar numa perspectiva de uma psicologia social comunitária não é a mesma coisa. É ampliar esse foco em que a educação pode ser um dos elementos que seja esse ponto de diálogo entre a psicologia histórico-cultural vygotskiana e a psicologia social comunitária latino-americana. O que eu estou tentando dizer aqui? Uma coisa que me parece que é importante, que é a dimensão comunitária. E a dimensão comunitária é entendida como uma complexidade dinâmica nas relações sociais e no tecido social, que vai expressar a subjetividade, vai expressar a conscientização e os espaços possíveis de libertação. E que por meio exatamente dessa dimensão é que se podem levantar e encontrar estratégias que vão ser aprendidas, vão ser construídas, vão ser historicamente incorporadas por meio também da educação. E aí a educação pode ser uma ferramenta dentro dessa ótica e dessa perspectiva, mas não uma educação formal nesse sentido que a gente entende, ou poderia encontrar nos espaços formais, mas uma perspectiva de uma educação, na perspectiva de uma educação emancipatória, ou aquilo que na direção de uma transformação coletiva e vivendo aquilo que Flores Osório diz, e ele chama de praxis de liberação. Então, ao lado de alguns autores, Flores Osório também faz esse tipo de análise. Daí o diálogo, me parece que, assim, fechando, porque acho que meu tempo já está, o diálogo, me parece que a gente tem, primeiro, uma base comum entre as duas psicologias, tanto a psicologia histórico-cultural quanto a psicologia social comunitária,
Essa base comum, ela está localizada na utilização e na compreensão de algumas categorias marxianas. E essas categorias, então, assim, no caso da perspectiva da psicologia histórico-cultural, está focalizado no desenvolvimento humano, compreendendo o desenvolvimento humano naquela dimensão do desenvolvimento em que a educação é uma ferramenta central e que isso tem determinantes materiais, estruturais, conjunturais, e que tem uma perspectiva que pode facilitar uma emancipação da sociedade, ou dos grupos nos quais ali estava acontecendo. Lembre que a gente tem que voltar para essa inserção histórico-social de quando isso foi construído, porque eu acho que a gente tem tido leituras brasileiras da proposta vigotskiana que talvez façam algumas conclusões que, particularmente, eu tenho algumas dúvidas a respeito disso. Uma outra coisa, de um outro ponto comum, é que ambos fazem, ou se propõem a fazer uma análise estrutural e conjuntural, mas o foco destinatário dessa análise é diferente, que é aquilo que eu falei, de uma dimensão comunitária ou de uma dimensão do desenvolvimento humano, entendendo esse desenvolvimento humano, se quiser usar na perspectiva do que o professor Jorge falou agora há pouco, da concepção de uma teoria do sujeito. A teoria do sujeito, por sua vez, ela é essencial, tanto no campo de uma psicologia social comunitária, quanto no campo de uma psicologia histórico-cultural. A diferença é que essa teoria do sujeito é de um sujeito que é um sujeito que se faz no coletivo da praxis e da prática comunitária. Não que na perspectiva histórico-cultural não aconteça, mas é bem entre aspas, isso que eu vou falar bem entre comilhas, é como se fosse, no caso da psicologia histórico-cultural, é como se fosse uma perspectiva de uma praxis educativa. Então, não que ela não tenha uma perspectiva de emancipação, mas é uma perspectiva de uma praxis educativa. Eu vou fazer um correlato. É quase dizer que Paulo Freire tinha a pretensão de fazer uma revolução com armas e de mudar a sociedade. Não tinha, ele tinha a perspectiva de fazer uma revolução pedagógica, uma revolução educativa. Então, eu acho que a gente precisa colocar um pouco os is nos lugares certos, os pontos nos lugares certos. A outra coisa, os processos, por exemplo, de consciência, conscientização, são processos que estão presentes fundamentalmente no campo da psicologia social comunitária. Um correlato é o desenvolvimento humano, o desenvolvimento do psiquismo humano, que tem uma determinação sócio-histórica, no caso da psicologia histórico-cultural. Então, caminhando para o fim, a realidade continua sendo um elemento comum a ambos, a realidade social e a realidade histórica. Então, eles são parecidos, mas os projetos utópicos de sociedade têm finalidades diferentes, é isso que... E acho que a gente não... Assim, eu defendo que se identifique bases, que são bases de fato comuns, mas tem outros elementos que, por exemplo, a psicologia social comunitária não dá conta de algumas análises que a psicologia histórico-cultural faz no campo pedagógico, no campo educativo. E não dá conta, inclusive, porque não é seu propósito. Por sua vez, ao revés, a psicologia histórico-cultural também não dá conta da análise de alguns outros processos que a psicologia social comunitária faz. Mas também não é para dar conta, porque a psicologia histórico-cultural não tem essa finalidade. Então, acho que a gente tem que fazer um pouco esse tipo de distinção e de separação. Aí, pensando, assim, acho que algumas coisas que como é que está sendo a vida de cada um de nós hoje, na pandemia, ainda em tempos de pandemia, porque nós ainda estamos vivendo em tempos de pandemia, embora os números possam parecer promissores, ainda bem que estão melhores, nós somos um país que já perdeu mais de 600 mil pessoas, 640 mil pessoas, e a gente não pode esquecer isso. E isso como é que impacta e como é que reflete
a vida de cada um, e aí sim vem o desenvolvimento humano numa perspectiva histórico-cultural, ele pode entender isso, a psicologia histórico-cultural vai entender isso, vai estar voltada a isso, por exemplo, num contexto educacional, num contexto educativo, seja formalmente ou não dentro da escola, e que pode estar ligado a isso. A perspectiva, o compromisso e finalidade é esse. Numa dimensão e numa ótica de uma psicologia social comunitária, então a primeira que eu falei era histórico-cultural, e agora da psicologia social e comunitária, a perspectiva, ela é pensar as relações comunitárias, que podem ser inclusive dentro da escola também, mas não com foco central, entre aspas, nessa categoria do desenvolvimento humano colocado pela perspectiva vygotskiana. Só para fechar, algumas coisas que têm sido um pouco preocupantes que eu tenho visto, que é assim, o conceito de desenvolvimento humano colocado por Vygotsky é um conceito que é muito, como se diz em castelhano, muito novedoso, ele é um nó muito complicado. Ele é um nó muito complicado que eu acho que nós, agora falando nós da psicologia no Brasil, nós, às vezes, podemos passar de forma aligerada na análise e na compreensão desse conceito. O que eu estou querendo dizer? Acho que a Raquel depois pode, se houver tempo, até falar um pouco disso, porque ela tem trabalhado muito com isso, mas assim, nós temos no Brasil uma compreensão de psicologia do desenvolvimento, ponto, esse é um fato. E aí vem um teórico chamado Vygotsky, que faz uma proposta de compreensão e da análise na perspectiva do desenvolvimento humano, ponto. Aí as pessoas juntam o desenvolvimento humano do Vygotsky com a psicologia do desenvolvimento como se fossem sinônimos, e não são. São paradigmas distintos. Porque a psicologia do desenvolvimento, que é mais tradicional, que é mais antiga, ela está assentada num paradigma que não coloca a teoria do sujeito como teoria central, que é na perspectiva do Vygotsky, em que o sujeito, esse ser, ele é um sujeito histórico, ele é um sujeito ator da sua história. Ela coloca o desenvolvimento como uma etapa. Tanto é que a gente tem vários estudiosos fazendo uma sinonímia e quase que um amálgama, quase que um casamento inseparável entre Piaget e Vygotsky. Mas como que pode isso? Se eles partem de pressupostos antagônicos do ponto de vista de um paradigma epistemológico. Então, acho que esse não é o foco, mas assim, eu só usei isso para colocar um pouco essa questão, que eu acho que é uma questão importante. Então, assim como isso é uma coisa que eu acho que nós precisamos ter um pouco esse cuidado, o outro cuidado é também não colocar no mesmo pacote que psicologia comunitária, psicologia social comunitária e psicologia histórico-cultural é a mesma coisa, não é. São coisas distintas, tá? Então, eu acho que eu fecho um pouquinho por aqui, paro por aqui. Na verdade, eu estava só querendo fazer essas colocações e talvez pensar um pouco como é que nós, então, podemos estabelecer pontes, ligações entre essas psicologias, seja ela psicologia histórico-cultural, seja psicologia social comunitária, seja uma psicologia social crítica, não importa, mas que elas estão assentadas no mesmo terreno paradigmático e epistemológico e ontológico, isso é fundamental, e aí elas podem sim ter um diálogo. E aí um diálogo para pensar daí, com esta perspectiva, é como se elas pudessem olhar a mesma realidade social e histórica e pensar, então, que especificidades cada campo pode ter para pensar esta ação coletiva, para pensar esta ação comunitária e para pensar essas diferentes formas que vão estar podendo acontecer para a gente pensar uma vida melhor e um mundo melhor. E pensar, inclusive, assim, que eu acho que todo mundo agora fala do retorno ao novo normal, e acho que a gente valeria a pena pensar algumas coisas. Como é que estava a nossa vida antes da pandemia? Como é que estava a nossa vida comunitária antes da pandemia? E como é que estamos agora e o que a gente quer para frente?
Acho que algumas coisas, e acho que esses campos, eles podem nos ajudar em alguma coisa. Muito obrigada, tá? E acho que, não sei... Muito obrigada, professora, muito obrigada mesmo por sua fala. Então, agora eu vou compartilhar a apresentação da professora Raquel. Enquanto ela compartilha, Fátima, eu queria dizer exatamente que esse foi o desafio da nossa conversa hoje, né? Então, assim, essa primeira prancha, Paula, você pode passar, porque essa eu coloquei só o nome, a minha começa na segunda. Tá. É exatamente pensar, tá com problema, tá metade da tela só. É porque não está no formato de apresentação. Agora tá aparecendo? Não, tá só na metade. Não tá? Eu coloquei a apresentação já. Ainda não apareceu, Paula. Não? Talvez demore um pouquinho. Então, enquanto ela está arrumando, eu queria dizer exatamente o motivo, quer dizer... Agora aparece? Não. Eu queria dizer o motivo dessa reflexão que eu vou fazer. O que me move na discussão desses três elementos? Vygotsky, né? Educação e psicologia social comunitária. Quer dizer, em primeiro lugar, eu já me coloco aqui como uma pessoa que está falando de uma perspectiva crítica da psicologia, que basicamente, como colocou o Jorge, a leitura que fizeram do Vygotsky, quando o Vygotsky chegou no Brasil, ele chegou pasteurizado pelos Estados Unidos. Então, ele não era um sujeito pesquisador e estudioso do desenvolvimento das crianças a partir de uma situação específica de um contexto revolucionário, como era o contexto que ele escreveu e pensou, as coisas que ele escreveu e pensou. Então, assim, esse já é uma questão que a gente precisa pensar sempre. A psicologia, ela é historicamente, ela está relacionada com o hemisfério norte, com o advento do capitalismo, e ela serve como uma ferramenta ideológica potente para a manutenção do status quo, que é aquele sistema de funcionamento e de desenvolvimento daquela realidade, daquela sociedade. Se nós queremos discutir a psicologia a partir da nossa realidade, quer dizer, como dizem os latinos, desde a nossa realidade, nós precisamos rever todo o arcabouço de fundamentos epistemológicos, metodológicos, ontológicos, com os quais a gente trabalha a psicologia. Eu quero dizer que eu tenho tido, há mais de 20 anos, uma experiência fincada nas comunidades aqui no entorno da PUC e nas escolas de educação básica, pré-escola, educação, ensino fundamental e EJA, e a minha experiência a partir, junto, né, com a equipe toda do nosso grupo de pesquisa, de profissionais de psicologia também, que hoje estão na rede da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação. A experiência nossa é exatamente refletir essa perspectiva crítica para o desenvolvimento das crianças e adolescentes e como a gente introduz a psicologia, o Vygotsky, na escola. Pode passar, por favor. Muito rapidamente, eu vou fazer uma... Coloquei aqui a relação entre a psicologia e a educação. Ela oferece um campo de conhecimento e de ações profissionais, a psicologia, o acompanhamento e o processo de desenvolvimento em contextos específicos, especialmente de crianças na escola. A relação entre psicologia e educação evidencia diferentes momentos de aproximação e distanciamento de profissionais às escolas, resultando de uma história escrita por pressões e tensões. Então, os fundamentos teóricos acríticos, conservadores, predominantes, não respondem às demandas sociais. E, com isso, disputam a hegemonia do conhecimento, da produção científica e da formação profissional. Com isso, a escola resiste à psicologia. É óbvio, isso é historicamente determinado, e essa é a primeira fonte de luta e de posicionamento que nós temos que fazer quando a gente se relaciona com a educação. A busca pela autonomia e liberdade na produção do conhecimento descolonizado impõe um desafio a quem está buscando responder, por exemplo, à dinâmica da escola pública brasileira. Pode passar, por favor.
Eu vou tentar dar uma corridinha para a gente poder discutir depois. Então, quando a gente fala em descolonizar a psicologia, eu acho que o primeiro ponto que eu destaco é a importância na descolonização da psicologia e desenvolvimento de processos de participação em escolas e comunidades, sempre tendo como horizonte a ruptura com momentos teóricos dominantes e os compromissos éticos e políticos que impactam a prática conservadora em contextos com características específicas, sobretudo de pobreza e desigualdade social. Descolonizar a psicologia significa fazer avançar a consciência e promover práticas e conhecimentos que respondam às demandas sociais no contexto onde se atua, assim como responder teoricamente aos fenômenos presentes na vida cotidiana. Na vida cotidiana não idealizada, a vida cotidiana daquelas pessoas, daquela comunidade, daquela escola, daqueles coletivos que a gente está em contato. É preciso entender como compreendem, sentem e agem as pessoas diante de suas vidas e, a partir da perspectiva desses sujeitos, construir coletivamente ações que resultem em mudanças efetivas para eles e suas comunidades mais imediatas. Esse é o foco do trabalho que a gente faz e das reflexões que a gente faz no nosso grupo. Pode passar, por favor. Bom, processo de desenvolvimento e ações transformadoras. Essa perspectiva descoloniza a psicologia, e nas palavras de Vygotsky, o desenvolvimento da criança é o objeto direto e imediato da ciência da criança, que é construída a partir de cada realidade vivida por ela. Então, ao longo, vocês vão percebendo, eu vou colocar depois as referências, de que a gente conversa, a gente dialoga a partir de Paulo Freire, Inácio Martim Baró, Vygotsky e Klaus Roskam, a gente dialoga neste cenário da escola pública que envolve comunidade de pais, a comunidade do entorno, a comunidade da escola, gestores, professores, funcionários, estudantes, etc. Construir possibilidades de enfrentamento às desigualdades sociais, às formas de opressão, à violência identificada, sob condições de vida de subalternidade e dominação, de exclusão e de violação dos direitos das crianças, a se desenvolverem para a vida, é o objetivo do nosso trabalho. É preciso, ao descolonizar a psicologia, construir uma ciência democrática e crítica. E eu falo democrática porque nós vamos discutir um pouco como é que se democratiza a psicologia, que é um autor que eu estou achando muito interessante, e a gente está tentando trabalhar numa realidade onde aqui em Campinas existe uma legislação da educação democrática. A educação de Campinas, pela lei, ela deve ser democrática, mas na prática isso não se desenvolve. Então, esse é um desafio para nós também. A perspectiva crítica da psicologia, a intenção de apontar um outro campo de conhecimento e prática profissional que se apresenta como uma ruptura das posições dominantes da área, as quais se distanciam da realidade social, especialmente em países latino-americanos. Isso é o que é, para nós, a perspectiva crítica da psicologia. Pode passar, por favor. Como democratizar a psicologia? Aí aqui, assim, eu acho que está pequenininho, até eu estou achando pequeno aqui, deixa eu ver se eu consigo ler melhor esse quadro aqui. Esse autor, Sampson, 1991, ele chama a atenção de algumas dimensões da democratização da psicologia. Então, seria, primeiro, aprender sobre comunidade, valores e culturas por meio do diálogo. No caso das escolas, pela via das famílias. Então, impossível uma experiência e uma ação transformadora democrática se não tiver um conhecimento dessa comunidade onde a escola está inserida, onde o trabalho da psicologia está inserido. Estudar a função social do conhecimento como contextos históricos e sociais por meio dos quais foram desenvolvidas as perspectivas dominantes da psicologia. Esse é um caminho que a gente tem que fazer. As perspectivas dominantes da psicologia, elas são, nos cursos básicos de psicologia, dados como absolutos. Então, os estudantes estudam os livros clássicos, as perspectivas dominantes, não fazem nenhum questionamento, não veem uma leitura histórica daquilo que eles estão estudando, e com isso eles entendem que a psicologia é aquilo que está pré-determinado pelas perspectivas dominantes. Esse caminho de estudar a função social do conhecimento e como o conhecimento foi, o que falou Fátima, o que falou o Jorge, historicamente construído, quer dizer, existiu um contexto onde o conhecimento foi
construído. Esse contexto as pessoas não conhecem. E aí eu vou falar um pouco, por exemplo, da experiência da psicologia do desenvolvimento. Eu estudei uma psicologia do desenvolvimento contextualizada nos Estados Unidos no século passado, retrasado, acho, traduzido para o Brasil. E os meus alunos ainda estudam desenvolvimento dentro dessa perspectiva. Então, estudar uma perspectiva crítica da psicologia do desenvolvimento é fazer uma outra psicologia. Trazer a concepção do Vygotsky para o estudo da psicologia do desenvolvimento é fazer um trabalho de contra-hegemonia em relação ao conhecimento que está sendo dado. O papel que essas perspectivas têm na vida cotidiana, a psicologia e a ideologia. Eu acho que a gente discute muito quão ideológica, quão ideológica é a psicologia como uma ferramenta. Quando você conversa com os pais, por exemplo, com os professores, qualquer comportamento da criança é colocado como desviante, é colocado como patológico, porque isso é ideologicamente plantado, a representação social de uma psicologia que condena o sujeito isoladamente ao fracasso na escola, por exemplo, é uma ideologia dominante dentro do campo da psicologia. Compartilhar com a comunidade o que aprendemos com eles, como avaliamos o que percebemos neles, reflexões críticas das circunstâncias de vida. Quando você trabalha com um grupo comunitário, dificilmente a gente devolve para eles, ou fala, olha, nossa, vocês estão me dizendo isso, eu estou entendendo isso do que vocês estão me dizendo, para eles darem a validação psicopolítica daquilo que a gente está entendendo sobre eles. Isso é uma parte do processo de democratização da psicologia. Implicações para a educação, compartilhando os processos psicossociais que envolvem a aprendizagem e o desenvolvimento, é o que a gente tem feito o tempo todo na conversa com professores e pais. E por fim não, o penúltimo aqui é ter como horizonte os processos de libertação, autonomia, construção do conceito e valor do público, recuperação da palavra, organização coletiva, recuperação da memória histórica, das tradições e gestões não violentas de conflito, como uma tarefa também da democratização. Em síntese, o estudo do desenvolvimento integral das crianças, considerando a sua vivência a partir da escola. O que a gente tenta fazer é entender a dinâmica, as relações que essa criança estabelece no contexto da escola e fora dele. Sem isso, a gente não consegue entender como é que essa criança está vivendo seus processos de aprendizagem e de desenvolvimento. O próximo ponto é uma reflexão do Klaus Roskam sobre o que é crítico na psicologia crítica, né? Então, aí, ele fala que há vários níveis de críticas possíveis, mas o importante refere-se a conceitos básicos da psicologia tradicional, aqueles que formam as teorias psicológicas, a relação entre teoria e objeto de estudo. O Jorge Mário colocou bem isso, né? Ele colocou que é indissociável, né? O sujeito, o subjetivo e o objetivo, o objeto e o objeto de estudo e a teoria, né? Em relação a essa questão do que é crítico na psicologia. A reconstrução de como se define o foco da observação e acompanhamento do desenvolvimento das crianças, a dimensão essencial do objeto psicológico, especificamente humano e social. Essa é uma coisa que a gente tem refletido muito, encontrado no processo de trabalho dos profissionais de psicologia da escola, porque eles olham para aquilo que a criança está mostrando, né, na interação com ela, e aí a gente precisa entender o que é o especificamente psicológico humano e social, indissociável do humano e social. Não existe um psicológico no ar, né? O psicológico é o próprio sujeito inserido nas relações sociais que ele tem na vida diária. Seres humanos não vivem em ambiente natural, mas eles criam significados e condições para suas vidas, por meio de uma sociedade de trabalho, em uma escala histórica, nem sempre favorável às suas posições sociais. Aqui, ainda, segundo o Roskam, as relações possíveis das pessoas com as situações sociais, seus sentidos e significados, como, por exemplo, ele chama de perspectiva do sujeito, pode-se entender a gênese social e a função da consciência humana, do ponto de vista de sua particular posição no mundo do qual vive. Uma coisa que a gente tem procurado investigar muito é qual é a perspectiva do sujeito. Tenha ele 3 anos de idade, ou 18 anos de idade, ou 50 anos de idade.
E nós não falamos pelo sujeito, a gente investiga qual é a perspectiva dele sobre a posição particular que ele tem no mundo. O próximo ponto, eu estou acabando aqui, mais um pouco. O próximo ponto é exatamente esse processo de tomada de consciência. A gente trabalha tanto com as relações colocadas como razões subjetivas de uma ação, né, que mediam o processo de tomada de consciência, e a gente tem que entender as razões dessa ação, sempre a partir da perspectiva do sujeito. Ele pode nem entender por que ele está agindo assim, mas a gente tem que provocar que ele reflita sobre isso. Se nós entendemos a importância das pessoas agirem no mundo para transformá-lo, é preciso avaliar aquelas ações que mudam as coisas e aquelas ações que são apenas comportamentos negativos. Eu acho que uma distinção que a gente faz entre a resposta a uma demanda de uma realidade ou, de fato, uma ação transformadora, uma ação que construa uma mudança efetiva. Aí ele define, o Roskopf define. Uma das coisas que me atraiu na perspectiva crítica do Klaus Roskopf é que ele começa a fazer uma discussão assim, que nós não estamos presos numa jaula do capitalismo, ou seja, a gente tem condição de agir no mundo, quer dizer, se a gente não age no mundo, a gente vai continuar sempre preso. Então, essa defesa incondicional que ele faz da ação do sujeito no mundo, ele classifica numa ação reativa, ajustada e adaptativa, que é restritiva, e uma ação que visa mudança mais coletiva, que é uma potência de ação mais generalizada, ou seja, organizar-se, fortalecer o grupo. Então, o que a gente faz com os pais, por exemplo? A gente fortalece as famílias para não trabalharem isoladamente, cada um sofrendo no seu canto, mas que se organizem, que aprendam a reivindicar, porque é coletiva a ação, e quando a ação é coletiva, ela tem uma potência maior de mudança. O próximo é o Vygotsky e o desenvolvimento no contexto. Acho que isso aqui é uma coisa que eu posso passar rápido, porque já foi colocado tanto pelo Jorge Mário quanto pela Fátima, que a psicologia, quer dizer, para o Vygotsky, o desenvolvimento é dialético, contextualizado, portanto, e histórico, e participativo. Ou seja, não é uma coisa que é maturacional só. É uma coisa que depende das interações entre um sujeito e outro, das relações que se estabelecem. Então, ele é constituído, essencialmente, pelas relações sociais, e a constituição das funções mentais superiores é interiorizando os modos históricos e culturalmente organizados de operar com as informações do meio. Por que a gente coloca isso como destaque? Se a criança não aprende, não lê, usualmente, não vê ninguém lendo, ela não vai ler. Embora ela tenha um cérebro preparado para isso, né? O próximo, eu acho que... Estou acabando aqui. O próximo, eu não sei quanto tempo eu fiz ainda, mas acompanhar o processo de desenvolvimento das crianças significa conhecer como elas vivem, o que elas aprendem e como elas ampliam suas possibilidades de vida. Ao relacionar o modo de vida das crianças e suas aprendizagens efetivadas no cotidiano de vida, a escola torna-se, dessa maneira, um espaço privilegiado de desenvolvimento. E os novos elementos devem ser considerados o processo iniciado antes mesmo do seu ingresso no ensino formal e nos processos educativos comunitários. Eu não consigo dissociar os processos comunitários do processo de vida cotidiana e do processo de desenvolvimento das crianças. Por isso que fazer essa reflexão, juntando as coisas, para mim, é essencial. Na penúltima, depois eu só tenho as referências. O que eu destaco da psicologia social comunitária? Os desafios, porque são os desafios da integração desses três contextos de campos de conhecimento. Primeiro, o fortalecimento de grupo para vencer a opressão e a violência. Por exemplo, eu fiz um trabalho o semestre passado com os gestores da região inteira, onde a gente está inserido nas escolas, e um trabalho do quê? Um trabalho de fortalecimento deles como grupos, como um grupo de gestores que tem um grupo de professores, cada um grupo grande de professores, um grupo grande de famílias sob sua gestão. Então, assim, para mim, fortalecimento de grupos é um ponto principal
que a gente trabalha dentro dessa perspectiva. Uma dominação, gente, tem muitas fases, né? O processo de dominação ele pode ser entendido por diferentes enfoques, diferentes faces. Opressões, explorações, assujeitamento, desrespeito, humilhação, discriminação, preconceito contra os outros. E isso a gente enxerga, a gente vive, a gente identifica de monte, em todos os cenários da escola, como uma comunidade escolar, e também da comunidade onde a escola está inserida. O engajamento concreto com as diversas formas de dominação tem ajudado a sociedade a reconhecê-las e a fortalecer as lutas contra elas. Conhecer as forças contrárias que impedem as lutas contra as diferentes formas de dominação nos ajudam a entender por que as pessoas não reagem em determinadas situações. Bom, coloquei todo o meu percurso, aqui são as referências que eu usei para fazer essa apresentação, e, por fim, eu queria agradecer a oportunidade e dizer que quem estiver interessada nas nossas publicações modestas, mas com bastante esforço e com bastante dedicação, vocês podem nos buscar nas redes sociais do nosso grupo de pesquisa e do projeto que a gente está desenvolvendo na escola, que se chama ECOAR, é uma inspiração no Paulo Freire, espaços de... oh, meu Deus, eu sempre esqueço o C. É espaço de... Convivência, ação e reflexão. Falar colaboração, mas não é. Espaço de convivência, ação e reflexão, que a gente usa a partir dos fundamentos. Obrigada, Letícia. A partir dos fundamentos do Paulo Freire, que sem refletir e sem agir, a tomada de consciência não tem impacto nas mudanças sociais, ou seja, as pessoas mais sofrem ao tomar consciência do que efetivamente conseguem se organizar para mudanças. É isso. Muito obrigada, Paula, por ter ajudado a apresentar as pranchas. E agora a gente pode começar a conversar. Muito obrigada, professora, pela sua excelente apresentação. Muito obrigada. Agora, deixa eu ver aqui no chat. Se alguém tiver alguma coisa, não sei se a professora Maria Sara gostaria de... Ela está aqui presente. Gostaria de agradecer, só um pouquinho que eu estou com problema tecnológico aqui. A composição da mesa, muito obrigada. Essa situação tecnológica não é fácil. Esse mundo pandêmico, mais a tecnologia, mais uma moralidade de desligar fio e de conectar coisas, não é fácil. Aí. Então, muito prazer, professora Raquel, muito obrigada por suas palavras. Professora Maria de Fátima, professor Jorge, muito prazer, muito obrigada. É um evento comunitário, aberto, né? E é um evento que é a terceira conferência e que a gente precisa realmente levar o conhecimento onde ele é necessário, né? Então, todo o esforço e toda a contribuição de vocês é muito importante nessa reflexão, né, sobre o nosso que fazer. Eu sempre me lembro um texto da professora Maria de Fátima, o que é ser da psicologia, né, e o que é ser de uma psicologia crítica, principalmente nesse momento político que a gente está vivendo, né, com essa legislação que diz que a gente não precisa de filosofia, de sociologia, que reforma a educação, recorta, né, e que, na verdade, também a gente percebe que os nossos psicólogos educacionais, que já são poucos, né, muitas vezes se sentem alijados desse processo político, né, desse processo de participação, desse processo de conscientização, dessa coragem de fazer a diferença, né,
muitas vezes se encontram assim, alienados, né, presos nas circunstâncias e nas condições de escolas privadas, né, de disciplinas, de currículos estreitos, né, que não permitem, então, essa visão. Então, engrandece muito a conferência, ter a presença não só de grandes professores e pesquisadores, mas de pessoas realmente comprometidas, né, com o social, com a emancipação do humano, né. Temos também a presença do professor Yorques, lá de Cuba. Então, eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer. Eu acho que devemos realmente, a estratégia de união, de fortalecimento, é o que pode, assim, promover um certo empoderamento para que as pessoas saiam dessa situação de ostracismo, de abandono e, às vezes, assim, de não ação, né? De aceitação pacífica de tudo que está posto aí. Mas eu vou pedir para todo mundo, podem abrir a câmera, né? E quem quiser fazer questões e perguntas, fiquem à vontade, por favor. Essa hora é a hora importante, realmente, né? Agradeço meus alunos de doutorado, espero que tenham aproveitado muito, né? Fiquem à vontade, pode levantar a mão, calma, calma, levanta a mão, não fiquem afobados, vamos lá. Ou vocês entenderam tudo, ou... Isso, Pedro, vamos lá, fica à vontade. Para quem é a pergunta, Boa tarde. para todos os componentes da mesa, para um professor específico. Pode ser para quem se sentir à vontade, mas a provocação vem a partir de um trecho que a professora Raquel Guzzo acabou de apresentar, né? Senti, né, bastante instigado no ponto que a professora tocou, na questão dos referenciais coletivos, do trabalho de grupos, né? E a gente acabou de vir de uma outra mesa que pensava a psicologia no contexto escolar, em que a gente também se debatia um pouco com essa questão, né? A importância do reforço dos grupos enquanto estratégia, né? De se situar, né, nesse cenário que a gente vive, mas, ao mesmo tempo, a gente é premido, né, a processos de individualização, né, dos processos de ensino, aprendizagem, das relações sociais de forma geral, né? Então, nesse sentido que eu gostaria de solicitar, né, pedir se a professora puder, né, fazer considerações a respeito, se as outras pessoas também se sentirem, né, à vontade de comentar, nessa necessidade de um fortalecimento de relações versus, né, uma pressão pela individualidade em que a gente se situa. Obrigado. Eu posso começar, mas eu acho que Fátima e Jorge também têm muito a acrescentar. Meu cachorro resolveu acordar e começar a brigar aqui na frente. Então, assim, deixa eu dizer uma coisa para você, Pedro. Esse dilema, ele é também histórico, né? Ele é absolutamente resultado de uma hegemonia na psicologia como uma ciência do indivíduo e não do sujeito. Quando a gente fala uma ciência do indivíduo e não do sujeito, a gente está falando exatamente de perspectivas e paradigmas teóricos. O que a gente faz? Se a gente entende que o processo de desenvolvimento... Então, em primeiro lugar, é vencer uma barreira que, para mim, nesses meus últimos 20 anos de luta nessa direção, porque eu nunca saí desse contexto, nunca saí dessa... Eu fui aprimorando as minhas leituras para me desempregnar daquilo que era hegemônico na psicologia, porque a gente estudou para ter um tipo de pensamento. E, felizmente... Esse grupo que está aqui, Fátima Quintal, Jorge Mário Flores, Fernando Gonzalez Rey e uma série de outros colegas que eu encontrei ao longo da minha vida e que me fizeram permanecer na psicologia porque me mostraram um outro caminho, um outro túnel para eu entrar.
que não era o túnel da psicologia conservadora e tradicional. Então, o que a gente brinca? Que o Inácio Martí Baró falava que é preciso desideologizar, ou seja, você precisa se desimpregnar da ideologia que está movendo o seu campo de ação e a sua produção do conhecimento sem você perceber. É uma coisa que está impregnada na vida, porque você foi colonizado. A psicologia latino-americana e brasileira, de uma maneira geral, inclusive, ela é colonizada. Então, esse processo de você entender as raízes históricas da psicologia e como ela se aplica de uma maneira diferencial ao contexto latino-americano, para nós é o maior desafio. Quer dizer, a gente queria que os estudantes de psicologia já saíssem da faculdade com essa visão, entendeu? Contra-hegemônica, da própria ciência psicológica. Mas quando eu falo de grupos e falo de sujeito, eu estou dizendo a perspectiva do sujeito é a singularidade, é o subjetivo. Eu não posso só ficar com isso, porque é pela singularidade que eu chego no coletivo. Eu não consigo fazer, eu não sou antropologia, eu não sou sociologia, eu sou psicologia. Se eu não acesso o subjetivo, se eu não acesso a perspectiva do sujeito, eu não consigo entender como ele se situa no grupo. Mas, ao mesmo tempo, quando eu trabalho com um coletivo de professores, por exemplo, que agora com a pandemia, o que aconteceu, Pedro? Os professores adoeceram, entre aspas. Adoeceram. Então, sim, porque, assim, tristeza e luto é depressão. Isso é impregnação ideológica. Isso é a forma da psicologia se manifestar ideologicamente, né? Porque aí a gente tem uma leitura de para onde vai esse caminho, né? Então, assim, o que a gente viu? Que os professores, os gestores se atrapalharam, todo mundo se atrapalhou, todo mundo se entristeceu, todo mundo ficou mais ansioso, etc. Como é que nós vamos lidar? Aí a psicologia contra-hegemônica ressurge das cinzas. Por quê? Começam os atendimentos online. Então, os atendimentos online dão conta de todo e qualquer espirro que o professor der. Então, vai procurar terapia, que agora a terapia você pode fazer em casa. Então, assim, o aumento dos processos terapêuticos nesse momento da pandemia não ajudou, entendeu? De uma maneira geral, eu estou sendo bem assim, trabalhando a questão de uma maneira bem geral. Não estou dizendo de casos específicos particulares. Mas, assim, o que a gente tenta fazer quando a gente discute o coletivo dos professores, quando a gente discute o coletivo dos gestores? O fortalecimento, porque ninguém discute, ninguém troca, ninguém se fortalece, ninguém se ajuda. Então, a pessoa está sem dormir, está com insônia, ela não divide, ela não coloca isso no coletivo. Então, quando eu falo trabalhar o coletivo, eu estou falando exatamente dessa perspectiva, de um fortalecimento, porque onde existe coletivo forte, os problemas que são ideologicamente colocados como um problema da pessoa, do indivíduo, isolado, uma fraqueza, uma dificuldade, são ressignificados e a superação sai de uma maneira mais fácil. É isso que eu estou colocando. Eu não sei se eu fui clara, mas, assim, para mim isso está muito claro. É pela perspectiva singular que você chega no coletivo e vice-versa. Do coletivo você trabalha o singular. Eu não tiro uma coisa da outra, entendeu? Porque as coisas estão dialeticamente unificadas. Raquel, acho que a gente podia passar a palavra para o Jorge. Se tu queres contestar a pergunta de Pedro, ou reflexionar alguma coisa respeito ao dilema do invisível. Sí, a lo mejor voy a hablar en lo general algunos elementos que a lo mejor responden a la pregunta. La primera cuestión, en términos incluso de lo que decía Raquel, me parece que ser vygotskiano y no ser marxista es no ser vygotskiano. Es decir, no se puede ser vygotskiano siendo funcionalista. Es imposible. Y ser vygotskiano y ser capitalista tampoco se puede ser. Es decir, ese es uno de los elementos importantes. Y precisamente en ese sentido, y bajo lo que hablaba Raquel del asunto de lo colectivo, uno de los principios fundamentales que estarían a la base del marxismo es el asunto de la clase.
uno de los puntos que me parece que podríamos pensar en la dinámica vygotsiana en términos de la evolución de la persona o del niño, es que a diferencia de algunas perspectivas psicológicas que piensan que el niño se socializa a cierta edad, en el caso vygotskiano y desde la perspectiva marxista, el niño nace socializado, es decir, nace en una clase social. Y desde ese camino de su clase social es como va a ir constituyendo su propio proceso y su propio proyecto. ¿Sí? Entonces, eso me parece que es otro de los puntos importantes que tendría que pensarse desde la perspectiva vygotskiana. Sí, porque la clase social finalmente tiene que ver con otro elemento importante, que es el de conciencia, y conciencia de clase, ¿sí? No cualquier tipo de conciencia. ¿Sí? Entonces, ahí me parece que es el otro punto desde el que uno tendría que pensar esta idea de Vygotsky en el contexto general de la psicología. Y lo que decía Raquel es importante, no solo lo plantea Vygotsky, sino Kornilov también. Los problemas psíquicos no son problemas psicológicos, son problemas ideológicos. Y hay que abordarlos como tales. En consecuencia, no son problemas individuales, bajo la idea de la tesis de individuo, sociedad. Son problemas que tienen que ver con el propio modelo, el propio sistema social organizado. ¿Sí? Es decir, porque además, si vamos a otra interpretación de esta idea de la individualidad social, que tiene que ver también con la dialéctica hegeliana y que tiene que ver también con el marxismo, en términos de Adorno, no existe esa división entre individuo y sociedad. Es un falso problema. Es decir, el sujeto ya es social, en ese mismo sentido del punto en el que nace. Entonces me parece que es una disyuntiva que no tendríamos quienes piensen que trabajan la psicología o que trabajan en el ámbito de educación desde un punto de vista vygotskiano. Precisamente el Vygotsky que se vende, ese Vygotsky de la psicología del desarrollo, no es Vygotsky, porque el otro punto importante es que en la teoría general socialista no se habla de desarrollos, sino de evolución. Porque cuando hablamos de desarrollo estamos hablando de una tesis muy spenceriana de que el sujeto tiene capacidades que hay que desarrollar. Y el concepto de evolución implica un proceso diferente, implica una construcción directamente ligada en esa relación con la dinámica del propio proceso que voy viviendo. ¿Sí? Y en ese contexto, pues, me parece que estas tesis serían equivocadas en ese sentido. Y el otro punto, así como digo que ser vygotskiano y no ser marxista es un absurdo, pero estamos hablando de ese Marx que también es hegeliano. Porque lo que pasa es que siempre hemos interpretado un Marx que nos han vendido, anti-hegeliano. Y realmente cuando uno lee profundamente el trabajo de Marx, está leyendo a Hegel. Es decir, cómo piensa la dinámica de cómo se constituye el capital desde Hegel. Y eso me parece que es el encuentro interesante que hace Vygotsky con esa idea marxista, que no es el marxismo-leninismo, ¿sí? Que ese es el otro punto importante. Entonces no podemos pues entrar en esas disyunciones. ¿Sí? Es decir, la dinámica de la concientización no es cualquier concientización, es conciencia de clase. ¿Sí? Que en el caso de América Latina tenemos que pensarlo porque la clase se abre más allá del concepto de clase marxista, que ese es el otro punto importante. Y eso tiene que ver con otro elemento que Vygotsky anuncia, y es que lo que yo pueda conocer en una cultura determinada no lo puedo extrapolar a otra cultura. Y ahí hay otro punto importante del pensamiento vygotskiano. No se le puede simplemente imponer a otras realidades. ¿Sí? Hay que entender que las culturas están situadas, tienen dinámicas diferentes, y en ese sentido también cuando vemos desde América Latina, no podemos simplemente repetir a Vygotsky, seríamos también anti-vygotskianos, simplemente repitiéndolo. Y el último punto que quisiera señalar, como dije, solo estoy dando elementos puntuales del asunto, es que hay una diferencia entre aprender y apropiarse, y me parece que el concepto fundamental en Vygotsky es el de apropiación, no el de aprendizaje. ¿Sí? Porque precisamente yo me apropio de esa realidad
cuando me concientizo más propio de esa realidad. ¿Sí? Y eso, claro, no se puede dar de manera individual. Eso solo se da en procesos colectivos, como lo mencionó Raquel. Obrigado. Diana, a próxima pergunta é da Diana, não sei... Paula, Diana, eu não sei se eu teria 2 minutinhos só para responder claro, uma coisa professora. do Pedro, se permite. Claro. Bem, eu vou tentar ser bem rápida, mas é na mesma perspectiva, porque parece que assim, a fala que o Pedro coloca, ele coloca, ou pelo menos desse jeito que eu fiz o recorte, que é um dilema que se vive na prática cotidiana quando se está exatamente num contexto, por exemplo, num contexto educacional. Imagina o professor lá, ele está na situação que ele, olha a incoerência, que não é só uma contradição, é uma coisa de incoerência também. Então, se incentiva e se defende o uso de grupos, o trabalho é um trabalho individual, e aí o coitado do professor tem que, inclusive, usar estratégias que às vezes são estratégias coletivas e às vezes são estratégias individuais. E, então, esse dilema que você traz como uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta fundamental, eu acho que a gente, no campo da psicologia social comunitária, e a Silvia Lani, ela trouxe alguns aportes para a gente, o Inácio Martim Baró também, que é o tentar trabalhar em grupo, numa perspectiva, aí sim que vem aquelas 3 grandes categorias, que são categorias centrais, que é a construção da consciência, o fortalecimento da identidade, e tudo isso vai começar pela atividade, inclusive colocado pelo próprio Leontiev, calcado também na própria perspectiva, se a gente quiser pensar na perspectiva vigotskiana. Mas lembrando essas coisas, por exemplo, que o Jorge falou agora, não dá para querer ser vigotskiano sendo funcionalista, e é o que a gente mais tem visto. Então, no campo, por exemplo, dentro da educação, nas escolas, assim, virou a rainha da cocada, né? Todo mundo é vigotskiano, todo mundo fala um monte de coisa, e a perspectiva é extremamente funcionalista. Então, o trabalhar coletivamente, aí vem estratégias, por exemplo, os comportamentalistas e aqueles que trabalham com habilidades sociais estão resolvendo muito rapidamente essas questões coletivas, vamos falar assim, que é trabalhar junto com uma grande quantidade de pessoas, mas é numa perspectiva funcionalista. Não é numa perspectiva de apropriação da sua condição de classe e perceber por que numa determinada condição de classe é mais difícil não aprender determinadas coisas ou avançar. Então, que é aquilo que o Martim Baró, por exemplo, fala para a gente de uma psicologia de classe. Ou que é aquilo que a perspectiva da psicologia social, lá com a Silvia Lani, fala de uma consciência, e aí a gente pode entrar numa análise marxiana, de uma consciência em si e para si, que eu acho que é exatamente esse o dilema, se quiser usar todas as expressões marxistas, é sair desta perspectiva individual. Então, numa análise dialética, tanto vigotskiana, quanto na perspectiva freiriana, quanto na perspectiva da psicologia social comunitária, o indivíduo não existe sozinho. E a psicologia do desenvolvimento coloca que é possível, que tem um desenvolvimento maturacional, aquela tradicional, aquela perspectiva. Não essa que a Raquel vem há anos tentando construir, fazer um diferencial e fazer um contraponto e denunciando, inclusive explicitando, esses mecanismos de ideologização dentro da escola e dentro da própria psicologia. Então, não sei assim se resolve, mas eu diria que esse é o maior tendão de Aquiles que a gente tem. Então, assim, fala para o professor que ele tem que resolver um monte de coisa, aí ele tenta trabalhar numa perspectiva coletiva, quando tem que trabalhar na perspectiva coletiva, o próprio manejo dos tempos exige que ele tenha que dar uma produção capitalista
de desaguar um monte de coisa, e aí depois vem aquelas outras formas bem sentimentalistas, sentimentaloides que sejam, que aparece lá na televisão, lá na aldeia global, e o professor foi lá, bateu o pé, foi indo de porta em porta em tempos de pandemia, criou uma estratégia, mas são estratégias individuais, são estratégias ao preço de um sofrimento desses professores. Ou o próprio exemplo que a Raquel deu da terapia online, e esses profissionais que estão tendo que fazer terapia, nós, psicólogos, que estamos nessa linha de frente. Então, de novo, em nome de uma perspectiva coletiva que não é coletiva, porque não tem um projeto coletivo de mudança de sociedade, de melhoria das condições de vida, de relações comunitárias, é um projeto de estar todo mundo junto. Mas não é que tem todo mundo junto fazendo uma mesma perspectiva. É a mesma coisa assim, estamos todo mundo junto aqui, a gente tem problema de mobilidade urbana e de ônibus, de autobus. Aí o que a gente faz? Cada um junta um dinheirinho e compra uma bicicleta. Resolvemos. Mas não é essa a perspectiva. A perspectiva é como é que nós juntos conseguimos fazer com que as políticas públicas venham colocar um ponto de ônibus na porta do bairro da gente. Essa é a perspectiva diferente. Essa é a perspectiva de uma psicologia social comunitária. E aí, para isso que a gente tem que também entender um pouco, esse indivíduo, ele não existe sozinho, mas a psicologia tradicional vai dizer que existe. Vai dizer que resolve os problemas de depressão e não sei o quê, só na terapia. E o coitado do psicólogo, por sua vez, tem que dar conta disso. E se ele não der, porque ele não foi bom psicólogo. Aí fica esse círculo perverso. Né? Não sei, pronto, Paulo. Muito obrigada, professora. Tem uma pergunta da Diana. Diana, não sei se você gostaria de abrir o seu microfone, a câmera, fica à vontade para fazer a sua pergunta, mas se não eu posso estar fazendo... pode fazer, Diana, fica à vontade. Tá, eu acho que eu vou ler, porque senão eu vou me enrolar muito. Boa tarde a todas e todos. Estou bem feliz de estar aqui nesse espaço e muito agradecida pelas professoras e professores por nos possibilitar uma coisa que é muito necessária, que é a gente resgatar mesmo essa dimensão epistemológica, né, da obra do Vygotsky e da psicologia social comunitária, no sentido de um caminho que também é ético e político, né, é sempre bom a gente se relembrar disso, e às vezes as coisas ficam meio esquecidas, assim. Eu queria tentar ver se é possível, professora Fátima, isso na sua fala foi bem importante para mim, perceber essas relações, né, da produção do Vygotsky, da psicologia social comunitária, como ao mesmo tempo tendo um processo de relação e ao mesmo tempo tendo autonomia no sentido de algumas fundamentações e caminhos mesmo, né? Se fosse possível falar um pouquinho, expressar um pouquinho que categorias que seria possível a gente delimitar numa atuação ou pensar no sentido de olhar para um fenômeno, né, para algo que a gente está tentando entender, fazendo essa correlação entre a teoria vygotskiana e a psicologia social comunitária. Obrigada. Bom, acho que, assim, bem brevemente, Diana, obrigada pela pergunta. Se eu entendi, então, fazendo uma correlação, o que eu posso te dizer mais é do campo da psicologia social comunitária. Você fechou a câmera. Mas, assim, não, eu te agradeço se puder ficar mais acolhedor nesse sentido. E o que eu tentei deixar claro, não sei o quanto, até porque o espaço é pequeno e é curto, e tem uma pergunta, inclusive, que alguém fez ali, é uma coisa que eu venho há algum tempo escrevendo sobre isso, e pretendo estar em breve publicando alguma coisa nesse sentido, né? Que as duas psicologias têm bases comuns,
em termos de categorias marxistas ou marxianas, no sentido que acho que aí o professor Jorge ele coloca muito bem quando ele fala da questão da totalidade histórica, da concretude histórica, então, assim, é o concreto histórico-social, é nessa dimensão, como uma das dimensões de uma perspectiva dialética e marxista, né? E a outra, a dimensão do sujeito como um sujeito histórico e ativo e construtor dessas condições existenciais. Isso é comum para os dois, se você pensar. Isso é comum numa psicologia social crítica, isso é comum naquela perspectiva que a Raquel estava falando do Roskamp, daquele teórico alemão, que ela tem, é uma das grandes interlocutoras com isso. Isso é comum no campo de uma psicologia social comunitária latino-americana. Isso também é comum, por exemplo, se a gente for pensar numa base de vários trabalhos da teologia da libertação e da própria da filosofia da libertação, tem alguns elementos que são comuns. Então, nessa perspectiva, isso é comum. Agora, a partir daí dizer que o que a psicologia histórico-cultural faz é igual ao que a psicologia social comunitária faz, é isso que eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado. E acho que tanto a Raquel quanto o Jorge já chamaram muito a atenção, e a Raquel usou uma expressão de que o Vygotsky chega no Brasil pasteurizado, e pasteurizado com uma perspectiva bem americana. Foi essa expressão que você usou, né, Raquel? E é isso mesmo. E mais do que isso, ele chega no Brasil pasteurizado e chega completamente descontextualizado. E relembrando a última fala, a última colocação do Jorge, do professor Jorge, não dá para fazer uma transposição do que acontece aqui nesse contexto social, cultural, histórico para outro. E é infelizmente o que tem sido feito. Muita coisa tem sido feita, não só com Vygotsky, com outras abordagens, inclusive com a própria psicologia social comunitária tem sido feito isso também. Então, assim, não sei se resolve um pouco, mas é um pouco nesse sentido. Tem algumas dimensões que eu acho que são agora um pouco mais específicas, que, por exemplo, a organização e participação comunitária, a formação e construção de processos de conscientização, isso é claramente assumido no campo da psicologia social comunitária. E um compromisso, e um enlace, um casamento, um bom casamento, com uma proposta de transformação social. É isso. O Vygotsky não fala disso. Mas não é porque ele não acreditava nisso, é porque quando ele começa a produzir isso lá na União Soviética, a gente está vivendo um outro contexto. Eles já tinham passado pela Revolução Socialista. Então, é pós-Revolução Socialista. Aí, o que é feito? Pegam o Vygotsky, jogam numa outra sociedade, outro contexto, e fala que ele é, uau, coitado, assim, ele é mesmo, mas a gente precisa, qualquer teórico, por isso que a gente precisa localizar. Agora, acho que essas colocações que o professor Jorge fez, enfim, acho que a proposta da gente desse diálogo era um pouco isso, acho que a gente tinha pensado, né, quando nós três conversamos, era de estar refletindo junto, e com essas perguntas, colocações de vocês. Aí não sei se Jorge quer falar também alguma coisa, porque também você diretamente está envolvido com essas categorias, a pergunta da Diana, e Raquel também. No sé si Raquel quiere decir algo. Yo ya casi me voy a ir porque tengo clase. Não, tu te vas daqui a 20 minutos, a hora não. Sí, ¿verdad? Voy a ir corriendo. Eu não quero discutir muito isso, não, porque eu acho que a Fátima já chamou atenção para os pontos importantes. Apenas dizer que as categorias da psicologia social comunitária, elas são perfeitamente, elas cabem perfeitamente no trabalho da comunidade escolar. Então, assim, quando você olha para quem são os professores, de onde eles vieram, como eles vivem, quem são as famílias das crianças que estão na escola, como elas vivem na comunidade, que lugar elas ocupam dentro dessa comunidade, como elas têm consciência do lugar que elas ocupam no sistema econômico e social vigente, como elas organizam a vida cotidiana delas, e tudo isso são categorias que a gente pode e deve trabalhar
mesmo sendo um profissional inserido dentro do contexto da escola. A gente está trabalhando, por exemplo, a participação das famílias no processo de desenvolvimento das crianças. Aí a gente vê que família não sabe participar no processo de desenvolvimento, não sabe nem o que é um processo de desenvolvimento. Então, assim, são coisas que a gente vai descobrindo conforme a gente estiver trabalhando muito proximamente daquelas pessoas. São pessoas que vivem, que têm uma dinâmica, que perdem emprego, que na pandemia morreram gente, 3, 4 pessoas da família, que sofrem luto, sofrem... Então, assim, se a gente não chegar nas pessoas e no contexto onde elas vivem, a gente não consegue trabalhar nenhuma das categorias da psicologia social comunitária, isso que eu penso. Sí, yo nada más una de las cuestiones que quisiera mencionar con esto. Quizá uno de los grandes problemas de la psicología social comunitaria es que no hay una definición clara y compartida. Y sobre todo en lo que es la práctica concreta de la psicología social comunitaria. Cuando uno analiza la práctica de la psicología social comunitaria, está mucho más mediada por las concepciones estadounidenses que por visiones marxistas. Incluso sigue presente la idea de la intervención, aunque a veces usan el concepto de praxis, pero la práctica concreta sigue siendo pensada como intervención. Y lo lo que estaría al otro lado de la posibilidad de una visión marxista es la idea de intervención, porque precisamente el proceso de concientización no es un proceso de intervención. Incluso la interpretación que hace Freire es interesante, porque lo que dice Freire es que en el proceso se concientiza quien llega de igual manera que quien está dentro. Es decir, no es que yo llegue consciente y voy a concientizar. Hay un proceso compartido en la dinámica de concientización. Entonces, me parece que lo que pasa es que al igual que lo que ha sucedido con Vygotsky y con lo que sucede con la mayor parte de pragmáticas instrumentales que se hacen en la vida profesional, la psicología comunitaria ha perdido el camino de reflexión y de análisis de sus propias bases epistemológicas. Y se ha quedado en una mera pragmática. ¿Sí? Igual que lo que ha pasado con la psicología de la liberación planteada por Nacho Martín Baró, se han quedado en elementos, discursos y en discursos instrumentales. Es decir, ni siquiera en discursos que tengan una base teórica. Se llega a instrumentalizar y esa es parte de la cooptación que hace el capitalismo, pues. Es sorprendente la cooptación que han hecho de Vygotsky. ¿Sí? Está pero profundamente cooptado, se vende en las escuelas como un proceso pragmático, instrumental de desarrollo. ¿Sí? Y uno de los elementos que tiene justo el capitalismo para poder cooptar es que le quita la base de sustento epistemológico e ideológico a una teoría, y en este caso la de Vygotsky. Y en la psicología social comunitaria ha pasado lo mismo. A pesar de todo lo que se dice, lo que se hace es finalmente, lo que se aplica es la visión que la psicología comunitaria estadounidense tuvo, que Raquel la definió muy bien. Esa psicología que nace de una visión clínica llevada a la comunidad. Y que en algún trabajo de hace algunos años, Fátima también hace la diferencia entre la psicología en la comunidad y la psicología comunitaria. ¿Sí? Y me parece que lo que ha quedado es la psicología en la comunidad, en esa distinción, debate que hace Fátima hace algunos años con respecto a tratar de identificar la psicología comunitaria. Entonces, no hay categorías marxistas coherentes. Hay a veces uso de categorías, pero sin sustento. Porque al final de cuentas se vuelve en un juego también cooptado por todo el modelo capitalista. Eso me parece, y bueno, ya es mi impresión y mi análisis, por eso decía al principio, para poder pensar en una psicología social comunitaria, tenemos dos problemas, y vinculándola a Vygotsky, es un problema mayor. Porque ¿dónde está esa psicología social comunitaria que tenga un contenido hegeliano y que tenga un contenido marxista claro? Que implica una praxis, que implica un compromiso, que implica finalmente estar dispuesto a trabajar por la transformación de este sistema social.
Me parece que no hay claramente eso en la psicología social comunitaria vigente. ¿Sí? Eso nada más agregaría yo a este evento, sobre todo el asunto categorial. Porque, insisto, no es un asunto de categorías, es un asunto de praxis.